para meninos do terceiro ano. Esta avaliação aí, ela vai, né, valer 20 pontos. Então, eu queria comentar um pouquinho as questões para vocês entenderem melhor o que é para fazer e não, né, errarem tanto. Na primeira questão, vocês vão falar sobre a década de 30, né, do século passado. Pode-se afirmar que o modernismo na sua segunda fase foi. Então, das alternativas, qual está mais próxima às características da segunda fase do modernismo aqui no Brasil? O segundo período da literatura modernista aqui no Brasil. Qual dessas alternativas se encaixa melhor na segunda fase, que foi mais voltada para o lado social, para as regiões, né, a cultura brasileira. Então, qual dessas alternativas se encaixa? A segunda questão vai, né, falar sobre prosa regionalista, que fala das regiões do Brasil, a prosa urbana, que vai falar dos grandes centros urbanos, a prosa indianista, que vai falar e resgatar o índio como um herói nacional. Então, das alternativas abaixo, qual se encaixa em cada um dos requisitos acima, né? Qual que é prosa regionalista, qual que é prosa urbana e qual que é prosa intimista. Aí você vai colocar o númerozinho lá dentro, 1, 2 ou 3, tá? Dentro de cada letra, A, B e C. A terceira questão é um texto de um escritor que publicou esse texto no artigo que diz A Educação pela Noite e Outros Ensaios, e ele faz um comentário sobre a prosa regionalista. Então, embaixo diz assim: com relação à valorização no romance regionalista brasileiro do homem e da paisagem de determinadas regiões nacionais, sabe-se que, das alternativas abaixo, qual que se encaixa nessa explicação que o autor faz acima, sobre o romance regionalista, que, né, destaca a paisagem das regiões nacionais do nosso país. Então, qual das alternativas que mostra melhor isso aí? Letra A, B, C, D ou E, tá? A quarta questão, novamente, é um texto de Antônio Cândido, ele é um escritor, um crítico literário, que ele vai estudar e comentar as obras literárias da nossa literatura brasileira. E de acordo com o que o texto diz, vocês embaixo vão dizer, de acordo com o texto, o modernismo renova a estética literária brasileira por quê? Aí, qual dessas alternativas aí abaixo tem a ver com o que o texto de Antônio Cândido comenta acima, tá? Qual das alternativas tem mais a ver com o assunto que ele aborda ali? A quinta questão vai ser um poema de Carlos Drummond de Andrade, que tem o título de Cidadezinha Qualquer. Então, esse texto, esse trecho de um poema dele, vai, né, qual é a das alternativas abaixo, que eu já praticamente dei a resposta para vocês, se encaixa nesse texto aí, ó. Assinale a alternativa incorreta sobre o autor desse poema. Então, uma alternativa incorreta sobre Carlos Drummond de Andrade. Ele fez, né, de uma das alternativas aí, não vai se encaixar no tema dele, tá? Que ele aborda aí no poeminha Cidadezinha Qualquer, tá bom? A sexta questão é uma questão de arte, que envolve, né, arte também. Vocês vão analisar as pinturas. E é uma questão do Enem de 2005, do pintor Cândido Portinari, que ele faz, então, uma releitura sobre a segunda fase do modernismo no Brasil. Tá? Então, esses quadros aí, embaixo tem as alternativas. Então, sobre a temática dos retirantes que Portinari destaca, qual dessas pinturas ali está de acordo com o que o texto abaixo fala? O texto abaixo também vai falar dos retirantes, aqueles que saíram do Nordeste em busca de uma vida melhor, né, para um lugar melhor, principalmente a cidade de São Paulo, que eles tentavam ir para lá para ver se melhoravam de vida. Então, embaixo tem um texto também de Cândido Portinari. Vocês vão relacionar as pinturas e o texto e vão ver qual delas estão de acordo com que abordam a problemática
que é produzida na segunda fase do modernismo. Porque a segunda fase, ela aborda essa questão do regionalismo, do Nordeste, dos retirantes, dos imigrantes, né? Vindo para São Paulo em busca de uma vida melhor. Então, qual que está certo aí? Qual é a alternativa, né, na letra A, B, C, D e E, que está de acordo com o que o texto fala, tá? Quais dessas imagens aí, dessas 4 imagens, quais são aquelas que estão de acordo com o que o texto, né, comenta. A 7ª questão é sobre o autor Graciliano Ramos, né, também outro autor regionalista desse período, e ele vai falar sobre que assunto. Então, Graciliano Ramos é o autor que faz parte de que fase ele faz parte? Quais dessas fases que ele está inserido, o Graciliano Ramos, tá? Então, quais dessas fases que ele se encontra? Fase destruidora, segunda fase do modernismo, fase irreverente, geração de 45 ou a década de 60. Então, também está bem fácil aí qual é a fase que ele se encontra. A 8ª questão, vocês vão julgar aí estão entre os principais escritores da prosa da segunda fase do modernismo. Quais desses escritores aí são todos da segunda fase do modernismo? Aí naquele resumo que tem lá na plataforma tem explicando esses autores. Então é só olhar lá quais desses escritores são todos da segunda fase do modernismo. A 9ª questão é sobre o poema José, de Carlos Drummond de Andrade, tá? José, né? E agora José, aquele poema que fala sobre um José que está sem rumo na vida, não sabe o que fazer. Então, quem é esse José? Pode-se dizer de José, poema do livro do mesmo nome, que é Carlos Drummond de Andrade. O nome do livro também é José e o nome do poema também é José. Então, qual dessas alternativas aí tem a ver com esse poema? Se vocês tiverem dúvida, também podem dar uma procurada nesse poema, né, na internet, mas ele se encontra no livro didático de vocês. E também no resumo lá tem algumas coisas, informações sobre Carlos Drummond de Andrade que vão te ajudar a responder essa alternativa. E aí na 10ª questão, 10ª e última, vocês vão apenas explicar, escrevendo. Costuma-se dividir o movimento modernista em 3 fases ou momentos com características próprias. Também seus escritores são reunidos em 3 gerações, a de 22, a de 30 e a de 45. Pulou aqui só um minuto. E a de 45. E voltando aqui. Como você caracteriza o segundo momento modernista? Então, é só vocês escreverem um parágrafo aí explicando o que é o segundo momento, a segunda fase do modernismo. Quais são as características que essa segunda fase do modernismo apresenta? Tá? É só isso que é para comentar nessa 10ª questão aí, tá bom, gente? Qualquer dúvida, estou à disposição, pode me perguntar.